Bem-vindos a mais um Deep Dive. O tema de hoje é bem sério, daqueles que fazem questionar como chegamos a esse ponto. A gente vai mergulhar de cabeça nos relatórios da Polícia Federal sobre os eventos que sucederam a eleição presidencial de 2022 no Brasil. Uma tentativa real de golpe de Estado. Você está pronto para desvendar essa trama complexa com a gente? Preparado. A investigação da PF é um verdadeiro quebra-cabeça, com peças que se encaixam para revelar a formação de uma organização criminosa, com um objetivo claro: manter o Jair Bolsonaro na presidência, mesmo após a derrota nas urnas. É de tirar o fôlego pensar na audácia, e na organização por trás disso. Diante de um relatório tão extenso, por onde a gente começa a desvendar essa história? Comecemos pelo contexto. A PF se debruçou sobre documentos, mensagens, dados apreendidos, enfim. Tudo para entender a estrutura dessa organização. Imagine só: militares de alta patente, políticos, empresários, influenciadores digitais, todos unidos por essa causa. Uma rede complexa e assustadora. Mas me diga, qual era o plano? Como eles pretendiam impedir a posse do Lula? A narrativa de fraude eleitoral foi a arma principal. Eles semearam a desconfiança nas urnas eletrônicas, algo que já existia em parte da população, e fizeram de forma meticulosa. Eles exploraram as redes sociais, lives, até mesmo a grande mídia, para amplificar suas mensagens. É verdade, eu lembro como essa narrativa se espalhou rapidamente. Mas quais figuras públicas estavam envolvidas na propagação dessas informações? Nomes como o empresário Luciano Hang, o pastor Silas Malafaia, por exemplo. Eles tiveram um papel central no financiamento e na disseminação da narrativa de fraude. Figuras com grande influência sobre seus públicos, né? O que amplificou o alcance da mensagem. E com essa narrativa ganhando força, qual era o próximo passo? A pressão sobre as instituições. Militares de alta patente, como Braga Neto, Mário Fernandes, Freire Gomes. Esses nomes aparecem nos relatórios da PF. Imagine a pressão sobre os comandantes das Forças Armadas. O dilema de alguns militares, divididos entre a lealdade à Constituição e a pressão dos seus pares. Uma verdadeira encruzilhada com a democracia em jogo. Mas essa pressão se traduziu em ações concretas. Sim, um dos planos descobertos pela PF era assustador: sequestrar ou até mesmo assassinar o ministro Alexandre de Moraes. Conhecido, pela sua atuação firme contra a desinformação, eles o chamavam de Copa 2022, o codinome que escancara a frieza do plano. É inacreditável, né? A escalada da violência, a ousadia. Mas como a PF descobriu um plano tão secreto? Mensagens criptografadas, interceptações telefônicas. A PF desvendou a trama como quem desmonta um relógio, peça por peça, e essa investigação revelou a existência de uma minuta, encontrada na casa do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Essa minuta previa a instauração de um estado de defesa no TSE, um caminho para tentar reverter o resultado da eleição. Uma prova crucial que revela a intenção real de um golpe. Mas diante da investigação da PF, como a organização reagiu? Tentaram encobrir seus rastros, destruindo provas, intimidando testemunhas. Eles sabiam que estavam em terreno perigoso e agiram para se proteger. Impressionante como essa organização, mesmo encurralada, tentou controlar a narrativa. Destruição de provas, intimidação de testemunhas. Tudo isso demonstrou uma frieza, uma crença de que eles poderiam escapar das consequências. É revoltante pensar nessa sensação de impunidade, né? Essa rede de apoio, esse financiamento, de onde vinha o dinheiro que sustentava essa máquina. A investigação da PF aponta para empresários, doações de apoiadores, nomes como Luciano Hang, que a gente já citou, e outros como o pastor Silas Malafaia figuram nos relatórios. E não estamos falando de pequenas quantias. Esses nomes, essas cifras, tudo indica um esquema sofisticado, com ramificações profundas. Mas além do plano contra o ministro Moraes e da minuta encontrada, a PF descobriu outros planos em andamento. A PF descobriu indícios de um plano ainda mais macabro: o assassinato do presidente eleito Lula e do vice, Geraldo Alckmin. É estarrecedor pensar na escalada da violência, na ruptura total com a ordem democrática. É de embrulhar o estômago. O que sabemos sobre esse plano? A PF encontrou detalhes sobre como ele seria executado. A investigação ainda está em curso, mas os documentos apreendidos sugerem métodos sofisticados, envolvendo até mesmo militares com experiência em operações clandestinas, veneno, explosivos. As pistas apontam para um plano frio e calculado. A cada nova revelação, a gravidade da sua ação se torna mais evidente. Mas como essa organização, com tantos membros, se comunicava sem ser detectada? Eles se protegiam usando aplicativos de mensagens criptografadas, como o Signal, por exemplo, codinomes, encontros em locais discretos, enfim. A organização agia nas sombras, o que dificultava, e muito, o trabalho da PF. Uma verdadeira operação de inteligência voltada para destruir a democracia. Diante de tudo isso, eu me pergunto, será que eles realmente acreditavam que o golpe seria bem sucedido? Os indícios apontam que sim. A organização contava com o apoio de figuras influentes, com uma base social mobilizada pela desinformação. Eles podem ter acreditado que a pressão sobre as instituições seria suficiente para um rompimento institucional. E a que ponto chegamos, né? O Brasil à beira do abismo. Mas felizmente a PF agiu a tempo. O que aconteceu com os envolvidos nessa trama?
Após meses de investigação, o caso foi para o Ministério Público Federal. Mas olhando para trás, essa história nos deixa um alerta importante sobre a fragilidade da democracia. Sem dúvida, a desinformação, o extremismo, são ameaças reais que exigem vigilância constante. O Brasil precisa aprender com essa experiência para fortalecer as suas instituições e garantir que a democracia prevaleça. É isso aí. E precisamos ir além da punição. É preciso entender como essa organização se estruturou, como recrutou pessoas, como se financiou. Só assim a gente pode evitar que algo parecido aconteça de novo. Concordo. Investigar os métodos, as estratégias, o discurso, tudo isso é crucial para desvendar a anatomia do golpismo e fortalecer os anticorpos da sociedade contra esse tipo de ameaça. E para isso a gente precisa analisar a atuação dos militares, que foram cooptados por essa organização. Sim, porque a participação de militares em golpe de Estado é um fantasma que assombra a história do Brasil. Como essa organização conseguiu cooptar membros das Forças Armadas para os seus planos? Eles se aproveitaram do prestígio, da influência que as Forças Armadas têm na sociedade brasileira, né? Eles exploraram a insatisfação de alguns militares com o governo, com a classe política, com a corrupção e, em alguns casos, ofereceram vantagens, como, por exemplo, promoções, cargos ou até mesmo dinheiro. É um jogo perigoso, que coloca em risco a democracia e a segurança nacional. Mas como a PF desvendou a participação dos militares nesse esquema? A PF utilizou diversas técnicas de investigação, como interceptações telefônicas, quebras de sigilo bancário, análise de documentos, depoimento de testemunhas, enfim. Eles conseguiram traçar um mapa das relações entre os militares e a organização criminosa, identificando os líderes, os financiadores e os executores dos planos golpistas. E o que aconteceu com esses militares que foram cooptados pela organização? Eles foram punidos pelos seus crimes. Alguns militares foram presos, outros foram afastados de suas funções e outros ainda estão sendo investigados. O processo judicial ainda está em andamento, mas é fundamental que a justiça seja feita e que os responsáveis por essa tentativa de golpe de Estado sejam punidos exemplarmente. A punição dos culpados é fundamental, mas também é preciso entender as motivações desses militares. O que os levou a trair seus juramentos e a se juntar a um plano para destruir a democracia brasileira. As motivações variam de caso para caso. Alguns militares podem ter sido movidos por convicções ideológicas extremistas, acreditando que a democracia era um sistema fracassado que precisava ser substituído por um regime autoritário. Outros podem ter se deixado levar por ressentimentos pessoais, frustrações com as suas carreiras, ambições de poder, e outros ainda podem ter sido seduzidos por promessas de vantagens financeiras ou de ascensão social. É um mosaico complexo de motivações, que revela a fragilidade da democracia e a necessidade de a gente ter forças armadas comprometidas com a Constituição e com o Estado de Direito. Com certeza. É preciso fortalecer os mecanismos de controle interno das Forças Armadas, promover a educação para a cidadania e para os direitos humanos, e garantir que os militares estejam cientes de suas responsabilidades para com a democracia. E essa responsabilidade se estende a toda a sociedade. A democracia é uma conquista que precisa ser defendida por todos nós. E para isso, a gente precisa estar atento aos sinais de extremismo, à disseminação de desinformação e a qualquer tentativa de manipulação da opinião pública. Concordo plenamente. A democracia exige vigilância constante, participação cidadã e a defesa intransigente dos princípios democráticos. Só assim a gente pode garantir um futuro livre e justo para o Brasil. É isso aí. Essa história nos mostra que a luta pela democracia é uma tarefa diária e que exige a participação de todos nós. E que essa ameaça, embora desmantelada pela PF, serve como um alerta para que estejamos vigilantes, para que a história não se repita. Exatamente. É preciso estarmos atentos aos sinais, às narrativas que tentam minar a democracia. A defesa da democracia é uma responsabilidade coletiva. E fica aqui o convite para você que nos ouve. Aprofunde-se nesse tema. Pesquise, questione. A democracia se fortalece com a participação de cada um de nós.